Olá, muito boa noite, meus irmãos e caros seguidores deste nosso canal. Vamos continuar hoje, ao final deste dia, terminar este dia, mais uma vez refletindo da palavra de Deus que hoje a Santa Igreja deu para a nossa meditação, que é do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. Nós vamos iniciar com uma oração a pedir a beatificação do Padre Liberman, Padre Liberman, que é o fundador, o cofundador da Congregação do Espírito Santo, que eles chamamos os Padres Espiritanos, que eu faço parte deste grupo missionário, ou desta congregação. Vamos preparar o nosso coração com esta oração, pedindo ao Senhor que envie sobre nós o seu Espírito, para que possamos ser iluminados, fortalecidos, acolher a boa nova que neste dia vamos partilhar, escutar e viver. Pai Santo, que sois admirável no vosso amor, concedei-nos a graça de ver confirmado pela Igreja o belo testemunho da fé e de santidade Liberman nos deixou. E assim, iluminados pelo seu testemunho missionário, nos sentamos impelidos pelo Espírito a proclamar a boa nova da salvação com renovado ardor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para anunciar a boa nova aos pobres, envia-nos, Senhor, com a força do Espírito Santo. Para estar ao lado dos mais pobres e abandonados, envia-nos, Senhor, com a força do Espírito Santo. Para estar ao serviço das igrejas locais, envia-nos, Senhor, com a força do Espírito Santo. Para trabalhar em defesa da justiça e da paz, envia-nos, Senhor, com a força do Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos escutar o Santo Evangelho, depois fazemos um breve momento da partilha da palavra, uma reflexão. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham consigo um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: fala assim, porque não temos pão? Mas Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis. Tendes os vossos corações endurecidos. Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais quantos cestos de bocados recolhestes, quando eu parti os 5 pães para 5.000 pessoas? E eles responderam: 12. E quantos cestos de bocados recolhestes, quando eu reparti 7 pães para as 4.000 pessoas? E eles responderam: 7. Diz-lhes então Jesus: não entendeis ainda? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, um dos princípios fundamentais vemos para acolher a fé cristã e assuntos relativamente à fé é ter um coração aberto e dócil. Um coração capaz de saborear a palavra sem questionar. Sem esta ferramenta, esta condição, não conseguimos acolher a palavra de Deus na sua totalidade. Assim, quem professa a fé cristã e proclama-se cristão deve abrir o seu coração
e escutar os preceitos de Deus para a nossa salvação. Ter um coração leve, um coração suave, um coração que realmente através dos dons do Espírito Santo, que o Senhor vai inundar o nosso ser, inundar o nosso coração, para que possa entregar em nós a sua palavra. Hoje no Evangelho, Jesus pergunta aos seus discípulos, depois de algum momento da incredulidade da parte dos discípulos, que ainda não entenderam aquela exceção da multiplicação dos pães e outros milagres que Jesus realizou. Então Jesus pergunta, por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis. Tendes os coração endurecido. Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Caros irmãos, o coração endurecido não será capaz de penetrar a palavra. Parecia que os discípulos não entenderam toda a secção dos milagres realizados, os milagres acompanhados nestes dias anteriores. Para entender a mensagem, é preciso não se deixar contagiar com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que é então este fermento que Jesus hoje ensinou? O fermento, bem sabemos, serve para fazer crescer a massa. Jesus aqui refere à doutrina dos fariseus e a atitude de Herodes, capaz de contaminar a massa, isto é, a vida dos discípulos e a multidão, transformar a farinha, que indica a ideia de corrupção moral, que possa tirar os discípulos da sua meta. Jesus assim adverte contra a hipocrisia e a soberba dos fariseus e contra o mundanismo de Herodes. Fermento é fermento, o que espalha a massa, o que vem influenciar. Portanto, é importante prestar atenção, porque o fermento dos fariseus se enche, primeiro, como vimos, na hipocrisia, viver duas vidas, ser como os atores que estão no palco, tem que fazer o que é o comportamento da imagem que é confiar. Portanto, ter duas vidas, uma dupla vida. Hoje é vermelho, amanhã é amarelo. Portanto, não viver a sua verdadeira identidade como cristão, como ser humano, como homem, como mulher. Depois, segundo, pelo mal que causava na sociedade. Depois, em último lugar, da incredulidade, que não conseguem acolher Jesus, porque aquele homem chegou tão simples, tão humilde, que o povo não podia entender que este aqui é o Messias. Não entenderam. Portanto, não vão acolher a mensagem que Jesus anunciava. Portanto, temos que nos proteger destes elementos para que eles não sejam presentes na nossa vida como cristãos, como discípulos, como missionários. Que a nossa fé deve nos levar a acreditar na palavra e deixemos-nos ser seduzidos por ela. Diz-nos o Papa Bento XVI, emérito, que a fé não depende das obras, pois uma fé que nós mesmos podemos determinar não é em absoluto uma fé. Pelo contrário, são obras as que dependem da fé. Ter uma autêntica e verdadeira fé implica uma fé ativa e dinâmica. Não é uma fé condicionada e que só fica no externo, nas aparências, na teoria e não na prática. A nossa fé, irmãos, deve ser uma fé real, operacional, ativa. Temos que ver com os olhos de Deus e não com os homens. Ainda não entendeis, nem compreendeis. O vosso coração continua incapaz de entender. Caros irmãos, é esta palavra que Jesus dirige hoje à nossa vida. Escutamos a palavra e deixamos essa palavra interpelar a nossa vida. Que a Santíssima Virgem Maria, aquela que acolheu na primeira mão a palavra de Deus, concebeu a palavra, deu à luz a palavra, o verbo certo carne, seja do nosso meio, para poder fazer crescer esta palavra e tomar cuidado
com várias situações, várias doutrinas que o mundo nos propõe, mas que realmente são contra a nossa fé cristã. Que Deus seja a nossa força. Peçamos ao Senhor o dom do entendimento e a sabedoria para acolher os seus preceitos e realizar a sua vontade na vida de cada um de nós. Desejo a todos uma santa noite, que esta palavra frutifique em nós e nos põe a sermos melhores discípulos. Convido os irmãos a subscrever. É um canal aberto, apenas para partilhar a palavra de Deus, algumas palavras de motivação, de inspiração, que os irmãos desanimados, que juntos vamos vencer esta pandemia. Até breve, Deus seja convosco todos. Até breve.